Agora estaremos lendo do versículo 9 até o versículo 12, que nos diz a palavra. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Falaremos sobre Noé, o homem que tinha comunhão com Deus. Em um mundo dominado pelo pecado, em que Deus não sentia mais prazer, aparece um homem de nome Noé. Ele andava em comunhão com Deus. O texto começa dizendo que ele era justo e íntegro no meio de uma geração comprometida com o pecado. É importante ressaltar aqui que o texto destaca não somente as qualidades morais e éticas de Noé, mas o texto mostra e o que vai fazer com que Deus lhe conceda graça e olhe para esse homem é a vida de comunhão que esse homem desempenha com Deus. Por isso que o texto diz, no versículo 9, Noé andava com Deus. Isto prova o seguinte: em meio a uma sociedade comprometida com o pecado, com a violência, com a corrupção, aparece Noé, que procura estar na vontade do Senhor, que procura viver segundo os moldes divinos. Essa é a razão dele achar graça diante dos olhos do Senhor. Já ouvi pessoas dizerem assim: Deus foi com a cara de Jacó, Deus foi com a cara de fulano, Deus foi com a cara de Beltrano. Isso é pura ilusão. Deus é com aquele que na verdade procura ser sincero, justo, fiel e desenvolver uma vida de comunhão espiritual com Ele. Está escrito claramente que Deus não faz acepção de pessoas. Isso está presente tanto no Velho como no Novo Testamento. Então não podemos jamais pensar que Deus escolhe A ou B porque vai com a cara dele. Não. Deus escolhe pela integridade, pela sinceridade. Não apenas pelo aspecto moral, mas pela vida de comunhão que essa pessoa desenvolve com Deus. É isso que você deve entender, porque quando nós lemos a palavra do Senhor em Romanos capítulo 2, versículo 11, está escrito: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então Noé desenvolve essa comunhão com Deus. A palavra justo no hebraico é tzad, que quer dizer correto, uma pessoa inocente. A outra palavra que é dita aqui é que Noé era um homem íntegro. Essa palavra íntegro é tamim. Tamim do hebraico quer dizer incontestável, completo, sincero, intacto. Em meio a toda essa geração pecaminosa, comprometida com o pecado, esse texto ele está dizendo que Noé era íntegro, que Noé mantinha a sua pureza para com Deus, que Noé era um homem de vida limpa, que Noé era um homem sincero. Cremos que era assim que esse homem desenvolvia a sua vida para com Deus, com sinceridade, com justiça e buscando estar sempre em harmonia com Deus Todo-Poderoso. O interessante é que a Bíblia descreve Abraão em comunhão com Deus. A Bíblia descreve Noé em comunhão com Deus. A Bíblia descreve Enoque em comunhão com Deus. Todos esses homens eram mortais e eles não eram perfeitos. Eles tinham falhas, eles tinham fraquezas, como nós vamos estudar posteriormente sobre a vida de Noé. Mas esses homens procuravam ter uma vida de comunhão, de justiça e de sinceridade para com Deus. Por isso que Deus os abençoava. Nós podemos analisar, quando nós lemos
Jó, capítulo 1, versículo 1, está escrito: havia um homem na terra de Uz. Olha, a Bíblia não está dizendo que esse homem estava no céu, nem que esse homem era divino. A Bíblia diz que na terra tinha um homem, e está dizendo local, na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era homem sincero, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. Então, querido, perceba bem que esses homens desenvolviam para com Deus comunhão. Em se tratando da expressão no meio de sua geração, essa expressão geração aqui, ela não é a mesma que aparece já nos textos citados. Nós temos duas palavras no hebraico para geração. A primeira que nós entendemos é toledot, mas aqui é bedorotaim. Bedorotaim não quer dizer geração no sentido genealógico, mas bedorotaim quer dizer geração no aspecto de contemporâneo. Ou seja, Noé tinha a sua árvore genealógica, mas quando diz que ele era sincero no meio da sua geração, não quer dizer seus familiares, e sim as pessoas mundanas, os seus contemporâneos. É fácil ser crente, ser fiel no meio da nossa própria geração, em casa, na igreja. Agora, no meio dos inimigos, dos pecadores, aí é mais difícil. Já se pôde perceber aqui que no livro de Gênesis, os homens tinham condições de andar em comunhão com Deus. Nos dois versículos 11 e 12, Deus aqui vai anunciar o dilúvio. É isso que você pode perceber nesses dois versículos do capítulo 6, conforme aparece no texto. Diz assim: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido no seu caminho sobre a terra. Deus anuncia o dilúvio. Deus vai trazer o dilúvio não por causa de um capricho seu, não porque quer brincar de colocar maldição sobre o homem. Na verdade, a causa do dilúvio é porque o mundo está sem freio, sem controle. O pecado se expandiu tanto que atingiu todas as esferas de vida humana. Por isso que a Bíblia diz que a terra estava, em primeiro lugar, corrompida. A palavra corrompida, charete no hebraico, quer dizer arruinada, degenerada, totalmente deteriorada. E a palavra violência no hebraico é Hamas, um termo que é bem vulgar e notório para nós devido à violência que acontece ali no Oriente. Hamas quer dizer violência. Então você pode concluir que a razão de Deus trazer o dilúvio é por causa do pecado, da violência e da maldade na terra. Que Deus tenha misericórdia, porque nós estamos vendo hoje uma geração que não quer saber de Deus, que a cada dia se afasta da sua palavra. Que Deus os abençoe para sempre. Amém.